Não falei? Tudo aquilo que conversamos, tudo aquilo que está comprovado biblicamente, na visão deles, não vale nada. E, de novo, na visão desses senhores, principalmente para o nosso especialista em Igreja Católica da Shopee, tudo isso foi criado única e exclusivamente para manter o fiel dependente da igreja. Fala pessoal, tudo certo? Hoje, nesse vídeo, nós vamos finalizar a live que a gente vem acompanhando e fazendo os contrapontos necessários segundo a fé católica. Já se foram 2 vídeos, 3 com esse, mas hoje a gente acaba, eu prometo. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Alan, a gente poderia dizer que, em termos da salvação, a principal diferença entre o pensamento católico e o pensamento dos reformadores era que, enquanto que para Roma a salvação é alguma coisa que acontece sinergisticamente, ou seja, é uma cooperação do pecador junto com a igreja ou com Deus para a sua própria salvação, enquanto que os reformadores descobriram o que a gente chamaria do monergismo, né? Ou seja, Deus é o autor da salvação do começo ao fim. É pela graça, pela fé em Cristo Jesus, sem obras, sem participação dos pecadores. Essa seria a principal diferença entre os dois conceitos de justificação. Com tudo que a gente viu até aqui, fica fácil perceber que isso não é bem assim. O quão perigoso é esse tipo de doutrina, que além de perigosa, está errada. É claro que Deus é o autor da salvação, concretizada em Jesus Cristo, mas isso não nos exime de toda e qualquer responsabilidade. A gente conversou um pouquinho melhor sobre tudo isso no vídeo anterior. Se não viu, dá uma olhadinha lá. Mesmo com todo, né, espernear dos católicos, essa é a principal diferença. E por que eu falo, né, de espernear? Porque eles vão dizer que não. Curioso, eu já ia lhe perguntar isso. Eles vão dizer que não, eles vão dizer que isso é um espantalho, né, que isso é, na verdade, uma deturpação, que eles ensinam que a salvação do começo ao fim ela é pela graça. Só que aí entra uma advertência muito importante que o Dr. Leonardo de Quirico faz no livro dele, Mesmas Palavras, Universos Distintos, quando ele vai dizer que a Igreja de Roma, apesar de usar as mesmas palavras do nosso ideário, do nosso vocabulário, o significado que ela dá a essas palavras é completamente distinto. Por exemplo, quando a Igreja de Roma fala graça, tá? Ela não está falando de graça no mesmo sentido que nós, protestantes. Graça, na equação católico-romana, envolve a graça divina, mas também a mediação dessa graça feita pela igreja. Tá? Qual o papel dos sacramentos nisso aí, Alan? Imprescindíveis. Por quê? Porque os sacramentos que são administrados pela igreja, eles são os únicos veículos dessa graça. Também já falamos sobre sacramentos no vídeo anterior, inclusive que todos são bíblicos, mas a gente não tem tempo de apresentar um por um agora, mas nós vamos, numa outra oportunidade. E tá certo, são imprescindíveis. O batismo, por exemplo, e nem é a igreja que está falando, é o próprio Cristo, que fala a Nicodemos lá em João 3,5. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, se isso não for necessário para a salvação, eu não sei mais o que pode ser. E vamos lembrar, os sacramentos são os meios mais eficazes para transmitir a graça. Não necessariamente os únicos. Deus manifesta a sua graça como Ele quiser e bem entender. Mas são a forma mais segura que temos para estarmos em contato íntimo com Deus. E deixados pelo próprio Cristo, como eu acabei de mostrar. A graça, a gente usa um termo, esse é um termo até usado na filosofia, que é reificação. Né? A reificação é você tomar algo que pode ser definido
de uma maneira muito concreta, por exemplo, a graça. A graça de Deus é manifestada em Cristo, né, no seu sacrifício. Mas você reifica a graça como se a graça fosse uma substância, e essa substância, ela é como que, a gente pode usar uma ilustração que eu gosto de usar, doutor, imagina uma seringa contendo uma substância e você injeta isso dentro, né, de outro objeto. Então, a graça seria essa substância que é injetada pela igreja nos sacramentos, e os sacramentos sendo administrados pela igreja, eles são os únicos veículos dessa graça que alcança, então, as pessoas. Então, quais são as obras que os fiéis devem realizar? Eles vão dizer que não são obras de obediência, mas quais são essas obras que eles devem realizar para serem justificados? Receber os sacramentos das mãos do sacerdote, receber os sacramentos da igreja. Isso é entendimento pessoal dele. Não tem nada a ver com o que ensina a Igreja Católica. Vamos em frente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É aqui que entra aquilo que nós falamos numa certa altura aí, de que um dos pilares da Igreja Católica é essa interdependência de graça e natureza, ou seja, que a graça ela pode ser transmitida através da natureza, ou seja, de coisas, de objetos, não é? O que é espiritual pode ser recebido através daquilo que é material. Por isso, a água do batismo, óleo da unção, água benta, pão, vinho, que o catolicismo usa essas coisas, né, esses objetos, como sendo portadores da graça. É isso mesmo? Exatamente. Sim, são sinais visíveis que indicam uma realidade invisível. E outra coisa, a Bíblia está cheia deles. Os profetas não eram ungidos com óleo. E mais, qual o significado da palavra Cristo? É exatamente esse, o ungido. Eu acho que está faltando leitura bíblica para esses caras. Então vejam, elementos como pão, né, elementos como vinho que pertencem à ordem da natureza, à ordem criada, eles são veículos adequados para a graça, né, que é ministrada pela igreja. Então a igreja, quando ela abençoa esses elementos, né, e no caso o senhor citou bem, não só os elementos, por exemplo, da Eucaristia, mas as relíquias, né, outros objetos. Quando a igreja abençoa esses instrumentos, esses elementos, eles também se tornam veículos da graça, né? Todo e qualquer elemento criado, todo e qualquer elemento pertencente ao reino da natureza, pode sim servir como veículo da graça que é administrada pela igreja, né? E que apenas ela administra. Então, veja, a graça de Deus, ela não vem, digamos, imediatamente sobre você. Ela só vem de maneira imediata. E é a igreja que recebeu a autoridade para fazer isso. Até aqui, mais do mesmo. Acusações, insinuações. Mas vamos seguir em frente que a gente já vai conversar melhor sobre tudo isso logo ali na frente. Só para a gente não se tornar repetitivo. Entendi. Eu estou ouvindo você falar sobre isso, a gente falar sobre isso, né, de objetos que transmitem graça. E eu estou me lembrando que eu já ouvi esse discurso em algum lugar entre os protestantes, né? É a cara das igrejas neopentecostais que abençoa óleo, que tem óleo ungido, rosa de Saron, sal grosso e por aí vai. Meu pai, é o catolicismo entrando, né? Eu lembro de um texto seu que eu li naquele livro O que Estão Fazendo com a Igreja, que o senhor publicou ali pelos idos de 2007, 2008. Isso. Na realidade, esse texto o senhor publicou primeiro naquela antiga revistinha da Fiel, Fé para Hoje. Isso. A alma católica dos evangélicos do Brasil. Né? Então, é exatamente um exemplo de que no neopentecostalismo a gente também acaba tendo, né, essa mimetização do catolicismo romano. Isso é uma grande bobagem. Não tem como comparar uma coisa com a outra. O que acontece é que, infelizmente, algumas igrejas neopentecostais, como ele falou, distorcem essa realidade que é da Igreja Católica para fazer dinheiro. Porque eles vendem essas coisas. E a diferença já começa por aí. A Igreja Católica não comercializa bênçãos. E existe sim relatos de milagres reconhecidos pela Igreja,
realizados por meio de objetos. Objetos esses que chamamos de relíquias. Por vezes são restos mortais dos santos, como ossos, unha, sangue, cabelo. Ou até objetos pessoais, como roupa, lenços, cajado. E isso acontece desde o primeiro século. E olha só que coisa, é uma realidade bíblica também. Quer ver? Lucas 8,44. E aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Aqui a gente está falando da mulher hemorrágica que foi curada sem sequer tocar em Jesus, sem nenhum comando dele. Ah, mas aí tu estás falando de Jesus, o próprio Cristo encarnado? Concordo. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. E agora? Mas que fique claro, para não deixar margem para dúvidas, o milagre se dá pela fé e pela ação direta de Deus, que faz uso de algo ou de alguém para realizá-lo. Vocês nunca vão ouvir a igreja falando que tal coisa ou tal pessoa, qualquer que seja o santo, realizou um milagre. Mas que Deus agiu através dele ou por intercessão dele, aí pode ser. Somente Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, realiza milagres. Alan, uma última pergunta que eu queria fazer. Dada o que a gente ouviu de que o católico precisa passar a vida toda participando dos sacramentos, recebendo a graça que você ilustrou muito bem, não é, com aquela seringa, eu achei fantástico aquilo. Ele precisa receber a graça que é transmitida através da natureza, por assim dizer, através daqueles objetos e tudo. Outra vez, usando aquela entonação maldosa de dependência, quase uma escravidão, mas talvez o principal sacramento disso que ele está falando seja o sacramento da penitência, da confissão dos pecados. E aí eu faço só uma pergunta. Nós pecamos uma única vez na vida? Eu acho que não, né? E Deus, sabendo disso, num ato de misericórdia, nos deixou os sacramentos, justamente para que nós, movidos pelo arrependimento, voltemos e peçamos perdão a Deus, através de um sacerdote. E por que dessa forma? Porque Ele quis assim. Um católico pode ter certeza da salvação dele? Não. E a própria Igreja de Roma faz questão de dizer isso. Certo, é isso mesmo. De acordo com a Igreja de Roma, na presente vida, a única maneira de alguém poder ter certeza da sua salvação, segurança da sua salvação, é se essa pessoa for objeto de uma revelação especial. E isso é, de acordo com a própria igreja, muito raro, né? Somente alguém que, por meio da prática da virtude, né, alguém que alcança o status de santo, é que pode receber esse tipo de revelação especial. Os fiéis, de modo geral, eles não podem ter certeza de salvação. Até aqui tudo certo, mas presta atenção que agora vem o golpe. E isso é assim para que a pessoa ela se mantenha, né, em submissão, ela se mantenha dependente da administração da graça pela igreja. Não é só fazer parte do corpo de Cristo, não é só fazer parte da igreja, é continuamente receber os sacramentos das mãos da igreja. Então, um fiel ele não pode ter certeza de salvação, né? Não falei? Tudo aquilo que conversamos, tudo aquilo que está comprovado biblicamente, na visão deles, não vale nada. E, de novo, na visão desses senhores, principalmente para o nosso especialista em Igreja Católica da Shopee, tudo isso foi criado única e exclusivamente para manter o fiel dependente da igreja. Inclusive, eu estava... eu não lembro agora onde eu li, às vezes acontece comigo, mas eu li sobre a razão pela qual Mônica, mãe de Agostinho,
não o batizou quando ele ainda era criança, mesmo essa sendo uma prática bastante corrente, né? A ideia era que Mônica temia muito que Agostinho, depois de batizado, viesse a cometer um pecado mortal e, cometendo esse pecado imortal, viesse a morrer sem salvação. Então, veja, uma figura como Agostinho, né? Nem mesmo ele poderia ter certeza de salvação, porque caso cometesse um pecado mortal, tudo iria por água abaixo. Quanto mais, então, o fiel, né? Quanto mais, então, a pessoa comum, aquela senhorinha que se assenta lá todas as missas no banco da igreja. Aí fica fácil, né? Não dá nem a referência. Olha, eu até pesquisei. Não achei nada nem parecido com isso. E vamos lá. Isso não faz nenhum sentido, a não ser que Santa Mônica, uma católica fervorosa que passou grande parte da vida rezando pela conversão de Santo Agostinho, não conhecesse a própria fé. Honestamente, acho isso muito pouco provável. E sim, se Santo Agostinho continuasse na vida perdida e devassa que ele vivia, ele muito provavelmente garantiria sua passagem direto para baixo. A única coisa que encontrei semelhante a isso que ele está falando foi que Santa Mônica adiou o batismo do seu filho com medo que ele profanasse o sacramento. Percebe a diferença? Também achei uma história relacionada ao pai de Santo Agostinho, que era pagão, se converteu no final da vida, mas acabou influenciando também no atraso para que Santo Agostinho recebesse o sacramento. É isso aí. Para você que está nos assistindo, nós cremos que a Bíblia ensina que nós somos justificados pela fé. A graça de Deus enviou seu Filho, que na cruz do Calvário pagou plenamente a nossa culpa, levou sobre si a nossa iniquidade. E qualquer pessoa, onde estiver, pode elevar os olhos a Deus em arrependimento e fé e receber gratuitamente o perdão completo dos seus pecados mediante Jesus Cristo. Essa foi a mensagem da Reforma Protestante e que fez a mudança que a Reforma Protestante fez na Europa e posteriormente no mundo e chegou até aqui. O catolicismo romano não se emendou, apesar da reforma, na verdade, endureceu ainda mais o discurso e nunca se retratou do que ensinou na época e que manifestou em outros concílios, como o Concílio de Trento. E ela continua dizendo, o catolicismo romano continua dizendo, em que pese o esperneio de muitos, né, segundo nós ouvimos aqui o reverendo Alan dizer, ela continua ensinando isso, que a salvação é pela fé, é pela graça, mas o católico precisa participar dos sacramentos, precisa estar integrado na igreja, senão ele vai perder a fé e vai perder a salvação, que de outra forma ele poderia obter, muito embora ele nunca terá certeza se de fato vai ser salvo ou não depois da sua morte. Eu creio que esse é um resumo que é um resumo relativamente fiel do que nós conversamos aqui nessa primeira parte da nossa live. Legal, ele fez um resumo, eu vou fazer também. Nós católicos cremos sim que a salvação se dá pela graça de Deus através da fé. E que Jesus morreu para nos salvar, para restaurar a aliança entre Deus e os homens. Jesus é o remédio para a nossa doença, que é o pecado. Mas se o remédio não for bebido, ele não cura. E a melhor forma, o meio mais seguro que temos para receber esse remédio, que é a graça de Deus, é através dos sacramentos. E a igreja se coloca ao lado do fiel nessa jornada, que não é fácil, oferecendo sempre os seus braços abertos a todo aquele que busca o reencontro com o Pai. Mas não só como uma simples mediadora, mas como a extensão do corpo místico de Cristo e cumprindo a missão dada por Ele mesmo aos seus discípulos, cujo a igreja é a extensão. A igreja não tem nenhuma retratação a ser feita, uma vez que ela tem plena convicção daquilo que ensina, baseado em uma longa tradição e, sobretudo, na interpretação correta da Bíblia, segundo a herança recebida pelos próprios apóstolos. E a certeza da salvação está nas mãos de Deus. A nós compete fazermos a nossa parte,
seguirmos os preceitos que Cristo deixou, mantermos a fé e nos mantermos firmes na esperança de que Deus, pela sua infinita bondade, nos guardará junto aos seus, apesar da nossa miséria. Quer dizer mais alguma coisa, reverendo, antes da gente entrar lá para o nosso portal para responder perguntas? Alguma coisa para fechar? A única coisa que eu gostaria de adicionar, reverendo, eu vejo algumas pessoas, né, às vezes, ficando em dúvidas e se sentindo atraídas pela Igreja de Roma. Em certo aspecto, eu entendo a razão pela qual elas se sentem atraídas, né, e aqui eu digo que entendo porque muitas vezes, e isso é algo que eu creio que nós protestantes, de modo geral, nós precisamos repensar. Em muitas ocasiões, nós fazemos certas afirmações e nós adotamos determinadas posturas que acabam desconectando muitas pessoas das nossas igrejas dessa, digamos, dessa árvore frondosa que é a Igreja de Cristo, que não é a Igreja de Roma, mas é a igreja que atravessa os séculos ali desde o primeiro século. Gente, com todo respeito, mas não é fácil ser pastor protestante, porque exige uma ginástica mental constante para desfazer verdades incontestes, que são comprovadas tanto pela fé quanto pela história. E quando as pessoas começam a perceber isso, naturalmente elas tendem a escolher o caminho da verdade, o caminho da Igreja Católica. Eu digo isso porque eu já me deparei com alguns jovens que têm em si um grande desejo por pertencimento. Eles querem pertencer à igreja, né, histórica. E aí, muitas vezes, eu falo até de nós reformados, né? E eu, como apreciador, por exemplo, da teologia reformada, dos puritanos, eu já cometi o pecado, muitas vezes, de dar a entender que a igreja começou só da reforma para cá, né? Sim. Ou que a igreja teve início somente do século XVII para cá. E aí você tem um jovem que se vê, de repente, diante do dilema: pertencer a uma instituição que começou no século XVI ou pertencer a uma instituição que começou no século I, conforme alegado, né, pelos apologetas de Roma. A meu ver, na verdade, isso não é um grande dilema para esse jovem. Ele vai escolher ir para essa igreja de raízes supostamente mais profundas. Então, nós precisamos, urgentemente, resgatar também o espírito dos nossos pais reformadores, que era mostrar que, se houve qualquer ruptura, não foi na reforma, né? Quem provocou ruptura com a igreja primitiva foi a Igreja de Roma. Uma das grandes preocupações dos reformadores era mostrar, na realidade, a catolicidade da Igreja da Reforma, mostrando que ela era, na verdade, a continuidade, não a ruptura. Sim, foi ruptura. A Igreja Católica não nega que houve diversos problemas durante a sua história, com abusos e heresias por parte de alguns dos seus membros. E isso sempre foi combatido, não só na época de Lutero. E temos grandes santos para provarem isso. São Francisco de Assis, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila. E esses dois últimos viveram no tempo de Lutero, que combateram o erro dentro da igreja, sem romper com a igreja. Lutero hoje poderia ser conhecido como São Lutero, mas ele não quis isso. Ele quis abandonar a doutrina de 1500 anos para criar a sua própria. Se isso não é buscar uma ruptura, o que é então? Eu gosto muito de uma informação que eu li sobre um membro de uma igreja reformada, um advogado italiano chamado Innocente Gentiletti. Ele escreveu sobre o Concílio de Trento, e quando o Concílio de Trento iniciou as suas atividades, o concílio afirmou estar trabalhando debaixo da autoridade do credo niceno-constantinopolitano. E aí, Inocente Gentiletti disse assim: pois se é assim, então Trento não pode nos considerar como hereges, porque nós também subscrevemos o credo niceno. E, na realidade,
subscrevemos o credo niceno de forma mais coerente e consistente que os próprios católicos romanos, pois nós não cremos em inúmeras aparições eucarísticas, nós cremos em apenas 2 aparições do Senhor, a primeira e o seu retorno. E nós também não cremos em uma igreja de Roma, nós cremos em uma igreja verdadeiramente católica. Isso é uma visão de um protestante que no nosso entendimento está totalmente equivocada. E só comprova tudo aquilo que eu disse até agora. Então, esse é o espírito que eu creio que nós precisamos recuperar em nossas igrejas, né? De mostrar que catolicidade, na real acepção, ela é vivenciada exatamente pelo protestantismo. Roma é a ruptura, Roma é o apartar-se do cristianismo histórico. Amém. Eu penso assim também. Deixa eu só terminar aqui com uma frase. Aliás, é muito comum você ouvir os católicos dizendo que se você estuda a história, você se torna católico. E eu sempre respondo assim, e se você estudar a Bíblia, você vai se tornar protestante. Eu creio que aí está o espírito correto do que a gente poderia dizer. Então, gente, para concluir, tudo que eu falei ao longo desses 3 vídeos foi citando a Bíblia. Já por aí o argumento desse pastor cai por terra. Ah, mas eu estou só começando, quem sou eu para falar alguma coisa? Bom, eu posso garantir para vocês que tem muita gente muito mais capacitada do que eu que diz a mesma coisa. Como eu sei? Ora, porque eu estou estudando exatamente sobre isso. Grandes teólogos, grandes santos que dedicaram a sua vida estudando, nos ensinam que o caminho verdadeiro é o caminho da Igreja Católica. Como falamos no vídeo anterior, durante 1500 anos existia apenas uma única igreja cristã. E isso tudo foi desfeito por Lutero. A fé una, almejada por Cristo, como está lá na Bíblia, há um só Deus, há uma só fé, se desfez com Lutero. Tantas denominações diferentes de igreja, cada uma com seus pastores, lendo e ensinando através da Bíblia, conforme a sua interpretação pessoal. E não há como existir unidade de fé se não houver unidade de doutrina. O que talvez eles ainda não perceberam é que eles vivem nos chamando de idólatras, mas eles fazem o mesmo com a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Os fariseus também citavam as Escrituras para Jesus Cristo. O problema está quando ela é colocada no lugar de Deus. E essa é a definição de idolatria, colocar algo no lugar de Deus. Porque um texto sem contexto vira pretexto, lembra? E a gente está cansado de ver isso. Alguém pega um trecho bíblico avulso, constrói toda uma teoria, muitas vezes absurda, sem contextualizar por que aquilo foi escrito, para quem aquilo foi escrito e o contexto histórico. Lutero fez isso quando definiu sola fide, que é traduzido por somente a fé. Enfim, pessoal, tem muito mais coisas que a gente poderia falar, mas vão ficar para os próximos vídeos. Então se inscreve no canal para não perder nada, curte, comenta, compartilha, que dá uma força, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.